Aquele ali é o marco das 3 fronteiras em território brasileiro, construído pelo Serviço de Inspeções. Na época, por sinal, o inspetor era o general Cândido Rondon. Nós estamos no encontro dos rios Iguaçu e Paraná. Naquele lado, o Paraguai. E do outro lado, a Argentina. O Caminhos da Reportagem apresenta hoje o primeiro de 2 programas sobre fronteiras do Brasil. Foz do Iguaçu, no Paraná, é uma das fronteiras mais estratégicas do Brasil, seja pela energia de Itaipu, pelo turismo ou pelo comércio, lícito ou não. O contrabando ele está ao longo do reservatório todo hoje, pelo recrudescimento da fiscalização na região de Foz, então são 200 quilômetros aí de reservatório, e nós temos mais 400 quilômetros de linha seca, entre Guaíra até chegar às nascentes do Rio Apa. Todos os insumos para o crime, particularmente o crime organizado, eles entram no país pelas fronteiras. A maior parte das nossas fronteiras, que separa o Brasil de 10 outros países, é seca. Mas aqui, nesta região, ao sul do continente, é diferente. Os rios Paraná e Iguaçu são as principais referências das fronteiras com 3 desses países. Nossa reportagem começa justamente no ponto em que se encontram os rios que separam Brasil, Argentina e Paraguai. Em cada um desses países, existe um marco que identifica as 3 fronteiras. A vista descansa os olhos. Do lado brasileiro da fronteira, encontramos o comerciante sírio Qusay Al-Sheikh. Ele chegou ao Brasil há mais de 10 anos e montou um negócio em Cidade do Leste, no Paraguai. Logo no início da conversa, eu pergunto a Qusay sobre notícias divulgadas nos Estados Unidos de que o grupo terrorista Al-Qaeda teria se infiltrado na região e que comunidades árabes comuns por aqui estariam enviando dinheiro para movimentos terroristas do Oriente Médio. São tudo mentiras. É mentira? Claro. A Al-Qaeda não existe aqui. Claro, não existe nada. Na opinião do comerciante sírio, as pessoas que vêm de fora querem mesmo é conhecer as belezas naturais da região. Qualquer pessoa visita aqui, a gente leva, eu trouxe ele aqui na Cataratas, na Itaipu. E a relação entre os povos, os argentinos, os paraguaios, os brasileiros, é uma relação tranquila? Tranquila. Antes a Argentina não deixa estrangeiro entrar, agora tranquilo. Nossa equipe foi então conhecer de perto esses pontos que atraem tantos turistas para cá, começando pelo mais famoso deles, as Cataratas do Iguaçu. Para chegar lá, temos que entrar no Parque Nacional do Iguaçu, declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. Junto com o Parque da Argentina, são 250 mil hectares de floresta subtropical remanescente da Mata Atlântica. Observando a movimentação das pessoas, dá para notar que a procura é grande, tanto por turistas brasileiros como pelos estrangeiros. A maioria deste grupo é de turistas chineses, o guia alerta para o que vem pela frente. Meu nome é André, eu vou ser o guia de vocês durante o passeio. São aproximadamente 4 quilômetros em 25 minutos. E vocês vão se encharcar, tá? Vai molhar mesmo. Quem não fala português ganha uma explicação privativa. Vamos fazer algumas paradas para explicar acerca da flora acá do Parque Nacional. No atracadouro, o fluxo de turistas não para. Chegamos aqui agora no Rio Iguaçu, fronteira com a Argentina. Seguindo nesta direção para baixo aqui, nós encontramos o Paraguai, mas nós vamos pegar o barco agora e seguir em direção às Cataratas do Iguaçu. Por causa dos equipamentos, embarcamos em uma lancha exclusiva para a nossa equipe. O barco sobe o rio em direção às cataratas. A vegetação densa impressiona. O parque protege toda a bacia do Rio Floriano, um dos afluentes do Rio Iguaçu. É comum o acúmulo de pedras nas margens do rio. As lanchas têm que vencer a correnteza para chegar às cataratas.
Finalmente avistamos as primeiras quedas d'água. Mesmo pequenas, descem com força, deixando o ar úmido, como se fosse uma densa neblina. O resultado são os famosos arco-íris, que dão um colorido especial à paisagem. Do lado argentino surge a primeira queda de maior dimensão. Algumas embarcações chegam tão perto que até parece que vão passar por dentro delas. E não é que desaparecem mesmo em meio à densa neblina? Bem que o guia avisou que os turistas iriam se molhar. As cataratas ficam neste imenso Parque Nacional do Iguaçu. À minha esquerda, Misiones, na Argentina. E aqui à minha direita, Paraná, no Brasil. Na época das chuvas, são 280 quedas ou mais nos dois lados da fronteira. Camila, quantos passeios vocês fazem por dia aqui? Em torno de 30 passeios por dia. E os turistas vêm mais da onde? Nós temos agora, em grande temporada, a maioria brasileiro, mas vem gente do mundo todo. No dia seguinte, deixamos o paraíso natural e seguimos para uma das maiores obras já construídas pelo homem, a usina de Itaipu e seu gigantesco lago. Bom, vamos pegar agora o helicóptero e sobrevoar essa área de Itaipu, vendo a usina e também o lago. E provavelmente vamos conseguir ver a região de fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Decolamos com o tempo nublado e uma chuva fraca, mas isso não atrapalhou nossa visita. Do alto notamos grandes áreas plantadas, principalmente do lado brasileiro. Bairros inteiros também foram construídos nesta região. Nós estamos vendo então aqui a usina de Itaipu, com a maior geração de energia elétrica do mundo. Uma usina que tem 20 turbinas, 18 delas funcionando. Usina binacional Brasil-Paraguai. O Paraguai agora está ficando aqui para a nossa direita, nesta fronteira fluvial, né, entre os dois países. São 150 quilômetros de lago, com a mata ciliar protegendo as bordas, com 100 metros de cada lado. A barragem tem 7,5 km. O lago de Itaipu tem impressionantes 1.350 quilômetros quadrados de água, pontuado por 66 pequenas ilhas. O lago tem diversas praias artificiais, ancoradouros, marinas e parques naturais. Nós temos aqui um patrimônio orçado em 60 bilhões de dólares. Isso é Itaipu binacional. 20% de toda a energia consumida no Brasil é gerada em Itaipu. O seu orçamento é da ordem de 3,3 bilhões de dólares. A Eletrobras coloca aqui, nos pagando energia, um pouco mais de 3 bilhões de dólares. Quer dizer, esse patrimônio só pode ser preservado, cuidado, pelo Estado brasileiro e Paraguai. Eu faço exatamente essa interface. Eu trabalho aqui com as Forças Armadas Brasileiras. Nós temos aqui uma brigada em Cascavel, 5.000 homens estão desdobrados, vocacionados para a defesa de Itaipu. As dimensões são tão grandes que contrabandistas e traficantes acabam se aproveitando da dificuldade de fiscalização. A Marinha Brasileira é uma das forças que vigia o trânsito por aqui. Desta vez, quem levou o azar não foi nenhum bandido. Era apenas um pescador se distraindo com o filho. Ele esqueceu a documentação do pequeno barco e foi abordado pelos militares. Está com a documentação e a habilitação? A habilitação eu tô. Agora, documento. Protocolo eu peguei agora, eu comprei esse motor agora. Ó, tá até junto aqui. E eu vim testar o motor e tá lá junto com o... Mas tem a nota fiscal. No dia a dia, a fiscalização por aqui é bem mais arriscada do que simplesmente notificar pescadores que esqueceram o documento do barco. Nós tínhamos uma concentração
fortíssima do contrabando de toda a ordem na região de Foz do Iguaçu. Por uma decisão firme política, combateu-se fortemente esses aspectos. Segundo o coronel Adair, a situação melhorou principalmente nos últimos 5 anos. Atualmente, da Polícia Federal, da Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Força Nacional, junto, eles estão mais ao longo do reservatório, nos municípios lindeiros, sobretudo na região de Guaíra, por força de Salto de Guairá. Nesses últimos 5 anos nós assistimos aqui um aumento do turista, né? O turista vindo para efetivamente fazer a sua compra no Paraguai, usufruindo as belezas e os atrativos todos que a região proporciona, não só Itaipu, como a 7ª maravilha do mundo, artificial, né? E as cataratas natural também aí sendo voltado nesse sentido. Assim, do alto, avistamos o que parece mais uma ponte qualquer, ligando Brasil e Paraguai. Mas aquela é a Ponte da Amizade. Por ela passam centenas de carros e pessoas todos os dias. Do outro lado da ponte, podemos ver dezenas de prédios. São centros comerciais da Paraguaia Cidade do Leste. No próximo bloco, você vai conhecer Porto Iguaçu, na fronteira com a Argentina, e também saber o que as forças de segurança brasileiras estão fazendo para combater o contrabando e o tráfico de armas e drogas na fronteira com o Paraguai. Até já! De novo com os pés no chão e de volta à estrada, seguimos por terra em direção à Argentina. O seu Barbosa, nosso motorista, dirige na região há muitos anos, mas este trecho ele havia feito poucas vezes. Não, essas imagens que dá para fazer, né? Enquanto esperamos na fila da alfândega argentina, procuro entender a rotina do movimento por aqui. Na hora de apresentar nossas identidades, percebemos que um dos integrantes de nossa equipe só tinha trazido a identidade funcional. Enquanto vão buscar o documento oficial, eu e o cinegrafista Fábio Damasceno ficamos por aqui observando o movimento na fronteira. Agora são 9h25 da noite e nós estamos na frente do posto policial de Porto Iguaçu. Nós vemos que as luzes das guaritas são poucas, várias delas já estão apagadas e há uns 20 minutos atrás pudemos observar que a fila de carros era bem menor. Agora a fila já aumentou, provavelmente pessoas que trabalham ou vieram a passeio aqui no lado brasileiro e estão retornando agora para a Argentina. Já no lado argentino da fronteira, entramos em Porto Iguaçu, uma cidade pequena, bem organizada e limpa. A vida aqui pareceu ser bem pacata, com as pessoas passeando ou simplesmente conversando na rua até tarde da noite. No lugar do tradicional churrasco brasileiro, carnes de vaca e de carneiro assadas na grelha. O cozinheiro Andrés diz que recebe brasileiros diariamente neste restaurante. Como estão vocês? Tudo bem? Sí, bien. ¿Cómo es trabajar acá con los brasileños, con nosotros paraguayos? Los brasileños, una gente muy agradable, las mujeres muy bonitas, ellos muy agradables y gusta comer buena carne. Um dos principais pontos de encontro por aqui é o centro da cidade. Bom, nós estamos aqui num local que é conhecido como a feirinha aqui de Porto Iguaçu. As pessoas se reúnem aqui até tarde da noite, às vezes vão até depois da meia-noite, conversando e colocando a conversa em dia. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Vocês são aqui da Argentina? Sim, vem muita gente do Brasil, do Paraguai. Martim explica que a cidade sempre recebe a visita de brasileiros e paraguaios. No caso dos brasileiros, ele diz que agora o câmbio está bastante favorável, mas que os argentinos também querem desfrutar da comida local e da cerveja, que segundo eles são muito boas.
As mesas mais cedo estavam cheias, né? Mas agora já passam das 11 horas da noite e muitas pessoas já foram embora, né? Pablo reclama de parte da imprensa de Buenos Aires que normalmente diz que a região da Tríplice Fronteira é perigosa. Quem tem um pouco mais de cérebro, segundo ele, reconhece que esta localidade é apenas uma região de fronteira, onde se podem comprar produtos eletrônicos no Paraguai ou visitar as cachoeiras do lado brasileiro. Para ele, as pessoas têm que conhecer. Hélida afirma que por aqui tudo é tranquilo. Você pode deixar o carro aberto que ninguém pega nada. O que a senhora vende mais aqui é a porção. Aí o pessoal vem, toma uma cerveja com a porção e coloca a conversa em dia. Trabalha, ele faz todo dia, está fazendo com recheio, com salame, queijo, azeitona. Os brasileiros levam muitos produtos daqui para lá, né? Sim, ele leva tudo. Eu vou provar aqui com a senhora essa porção da senhora. Esta é com o quê? Com alho. Alho e? Só alho. Só alho? Qual que é com alho? Alho e óleo de oliva. Aqui. Então tá pronto aqui, né? Vamos levar lá para a mesa para provar isso. Pessoal. No dia seguinte, vamos para outra fronteira. Passamos pelo posto da Receita Federal Brasileira. O fluxo de carros, motos e caminhões é intenso. Quem não consegue espaço na boleia, acaba improvisando. Muito mais movimentada, a Ponte Internacional da Amizade liga Foz do Iguaçu e Cidade do Leste. É o principal ponto de entrada de produtos que vêm do Paraguai para o Brasil. Ninguém nos para ou registra nossos documentos na passagem pela alfândega paraguaia. A chegada na cidade é meio caótica. Pessoas e carros se misturam no meio das ruas coalhadas de gente. Entregadores atravessando com seus carrinhos tornam o trânsito ainda mais complicado. Compradores por toda parte selecionam o que vão levar, seja para consumo próprio ou para revender no Brasil. Eu entrei na galeria onde fica a loja do Qusay El Sheikh, um comerciante sírio que tínhamos encontrado no Marco das Três Fronteiras. O movimento é um pouco mais organizado do que o comércio de rua, mas só um pouco. Em uma loja próxima, também de eletrônicos, trabalha a vendedora brasileira Cláudia Schultz. Ela mora em Foz do Iguaçu e atravessa a Ponte da Amizade a pé todo dia para trabalhar no Paraguai. A Cláudia trabalha aqui em Cidade do Leste já há 14 anos e mudou recentemente há cerca de um ano, para esta loja aqui de eletrônicos. Cláudia, como é que é esse dia a dia na fronteira aqui com Foz do Iguaçu? Para nós já se tornou normal já, né? Nós que moramos em Foz, muitos brasileiros trabalham aqui. Nós temos uma rotina como se estivesse trabalhando no nosso país. Quer dizer, você mora em Foz? Moro em Foz, sim. Você vem de manhã, vem de carro, você atravessa a ponte com seu carro? Não, não. Deixo meu carro no estacionamento em Foz e atravesso a pé todos os dias. Por quê? Porque, para mim, se eu vir todos os dias de mototáxi ou de ônibus, alguma coisa, já aumenta o meu custo, né? Tem muitos brasileiros que trabalham aqui, assim como tem paraguaios que trabalham em Foz também. Tanto em lojas, normal, já virou uma comunidade, um câmbio uma já. Grande comunidade. Exatamente, é. E devido ao Mercosul, para nós ficou fácil também, né? A gente não se incomoda tanto, temos os direitos iguais aos paraguaios aqui, os pagam iguais, tudo, então é normal já. Mas se existem os que buscam uma forma de sobrevivência, vários acabam caindo nas mãos de quadrilhas e grupos organizados. Eles lucram alto com o contrabando e o tráfico de drogas e armas. Nós temos aqui, particularmente em Foz, uma particularidade que não se tem em nenhuma outra fronteira, que é a divisa com Cidade do Leste, o centro financeiro mais importante do Paraguai. Não é a capital, mas provavelmente atrás de Assunção é a cidade mais importante do Paraguai. É o segundo ou terceiro polo comercial com o maior movimento no mundo, então essa é uma região bastante sensível. Estas imagens gravadas de madrugada mostram a atuação de pequenos atravessadores que enchem barcos inteiros de mercadorias que vão de eletrônicos a cigarros. Apreensões de armamentos e maconha também são frequentes. Estas imagens são recentes, foram gravadas em meados de 2010. Vários barcos atravessam o rio Paraná e aportam do lado brasileiro.
Deste lado da fronteira, integrantes do grupo se movimentam para descarregar rapidamente a mercadoria e evitar que sejam apanhados pela fiscalização. Aqui na região nós apreendemos todos os tipos de droga. Crack, pasta base, cocaína, que são formas de apresentação do que a gente chama de cocaína, maconha, haxixe, que também tem o mesmo princípio ativo da maconha, lança, perfume, anabolizantes, remédios falsificados. O ano passado, nós apreendemos cerca de 60 quilos de maconha, 60 toneladas de maconha. Foi mais da metade de toda a apreensão nacional, só aqui na Operação Sentinela, no estado do Paraná. O contrabando de armas e munições também está na mira da Polícia Federal Brasileira. Fizemos uma apreensão ano passado com cerca de 11 mil cartuchos de munição apenas para fuzis, para armas longas. Tinham cerca de 7 fuzis de grosso calibre, granadas, explosivos. Esse ano já fizemos uma apreensão grande de munição para fuzil, mais uma apreensão de fuzis. Estamos fazendo uma apreensão grande praticamente todo mês com relação a armas e munições. Apesar da atuação desses grupos continuar forte, antigos moradores de cidades lindeiras, ou seja, na margem de rios e lagos de fronteira, dizem que a situação melhorou muito nos últimos 6, 7 anos. É o que garante o agricultor Paulo Samuro. Ele mora em uma vila a caminho de Guaíra, que fica perto da divisa com Mato Grosso do Sul. Como é que é essa vida aqui de fronteira? Uma fronteira fluvial, né? De primeiro era mais difícil, né? Porque a gente não tinha nem patrulha rural e coisa assim. Hoje a gente tem tudo, né? Tem patrulha rural, tem assistência. Né? Hoje, para você se comunicar é facinho, né? Porque tem celular, tem tudo. De primeiro não tinha nem telefone. Né? Com essa vinda da patrulha rural, mudou como a situação? O que tinha antes? Eram crimes? Era contrabando? Contrabando, né? Muitos roubos de maquinário, coisa que ia para o Paraguai, coisa... Nossa conversa continua a menos de 500 metros da casa dele, às margens do lago de Itaipu. Antigamente aqui, né, como você vê, essa água aqui era pura lavoura. Né? Era só lavoura, que nem o senhor viu ali em cima. Aqui era morador, cada 1.500 metros tinha um morador. Porque aqui, na verdade, hoje a gente olha para esse lago e é difícil até imaginar que tinha tanta gente aqui, né? Porque a água do lago tomou conta aqui. Isso aí para dizer só quem conhece mesmo, né? Porque quem não conhece isso aí, vai dizer é pura água, né? Mas tinha muito morador aqui embaixo. Se a situação em geral melhorou nos últimos anos, ainda existe muito o que fazer. Uma enorme extensão das fronteiras brasileiras está desprotegida. Foi o que vimos no porto de Pato Bragado, a 150 quilômetros de Foz do Iguaçu. O posto de fiscalização estava abandonado, em plena luz do dia. Pato Bragado é uma das várias cidades lindeiras por aqui. Do outro lado do lago está o Paraguai. Como está numa região de muito contrabando e tráfico, o porto deveria ser fiscalizado. Mas aqui nós só encontramos uma fronteira aberta. De vez em quando vem a polícia militar e dá uma olhada nas bolsas aí. Acho que da última vez que nós veio, a polícia militar veio dar uma olhada, mas muito difícil ver. As dimensões continentais representam um grande desafio para o controle das fronteiras nacionais. Numa fronteira das dimensões que nós temos aqui, sem a inteligência e sem a tecnologia, não há como combater a criminalidade. Em breve, os policiais de fronteira vão ganhar a ajuda da tecnologia para tentar controlar essas regiões. O Brasil comprou 12 aviões não tripulados, conhecidos como Vantes. São iguais aos usados pelas Forças Armadas de Israel para combater grupos que eles consideram terroristas no Oriente Médio. Não há efetivo em polícia nenhuma no mundo e nem exército nenhum do mundo para cobrir uma fronteira de 9 mil quilômetros. Aqui no Brasil, nós temos investido muito no sistema do VANT, do veículo aéreo não tripulado. Temos a primeira base pioneira aqui em Foz do Iguaçu, que vai monitorar o lago de Itaipu e a região aqui do Paraná até a fronteira com Santa Catarina. Estão previstas bases com veículos aéreos não tripulados no Amazonas e em Brasília. E vai ser uma ferramenta importantíssima, exatamente por ser impossível você cobrir fisicamente com policiais toda a nossa fronteira.
Desde que a Polícia Federal e outras forças de fronteira começaram a Operação Sentinela em Foz do Iguaçu, contrabandistas e traficantes deslocaram suas operações para o norte, em direção à cidade de Guaíra. A Sentinela consegue fazer operações diárias de combate ao contrabando, descaminho, tráfico de drogas, evasão de divisa, todos os crimes transnacionais. Nossa equipe chegou em Guaíra bem no dia em que estes policiais federais apreenderam um barco cheio de cigarros falsificados. A apreensão foi uma das maiores já feitas pela DEPOM, um posto avançado da Polícia Federal por aqui. A nossa equipe de reportagem chegou aqui no posto da Polícia Federal no momento em que a polícia acaba de trazer um barco apreendido carregado de cigarros falsificados. Essas operações são comuns aqui. Esses barcos são fabricados manualmente do lado paraguaio e são eles que transportam esses produtos falsificados. A gente prende outras coisas também, pneu informático, droga. Droga também? Mas a maior parte é cigarro. E droga é o que mais? Mais maconha, é. Quando é carregamento grande, a tonelada e meia. Minutos depois chega agora um segundo carregamento de cigarros falsificados. A Polícia Federal fez uma apreensão grande hoje pela manhã e nós vamos sair com eles daqui a pouco para ver alguns portos clandestinos aqui ao longo das margens. Em Guaíra, um posto avançado da Polícia Federal fiscaliza os portos clandestinos ao longo do Lago de Itaipu. Quantos portos desse mesmo porte, ou menores ou maiores, você acha que existem? Poucos, só eu vou te dar um exemplo daqui até a curva do rio. Certo. Só aqui tem mais dois aqui para cima. Um entrando aqui, entrando no meio desse igarapé. Tem dia que está aberto, tem dia que está fechado, mas por causa dos igarapés. Um aqui, mais um para cima. Entrando aqui, tem mais no rio, tem mais vários portos. Tem um rio que é difícil visualização ali, tem vários portos para cima, e lá naquela curva tem outro. Então, só aqui são 1, 2, 3, 4, mais uns 10 que tem adentro, só aqui são 14. Essa história de que com o aperto da fiscalização lá em Foz, o contrabando, o tráfico se deslocou mais nesta direção aqui, confere? Migrou. Tem aumentado bastante. Neste momento, nos aproximamos de um dos vários portos clandestinos nas margens do Lago de Itaipu. Agora, todo cuidado é pouco. Nunca se sabe quando vai se encontrar algum atirador escondido. Mal o nosso barco atraca e os policiais saem para ver se o terreno está livre. Neste caso, parece que a quadrilha que estava aqui esperando a mercadoria chegar já abandonou o local. Nossa equipe já pode descer do barco, mas ainda é cedo para afirmar que estamos totalmente fora de perigo. Os policiais sabem que existem olheiros em diferentes pontos do lago. Sempre que vocês descem, vocês têm que descer já em prontidão. Sim, sempre descer em alerta, porque a chance de confronto é grande. O país está ganhando ou perdendo essa guerra? Eu diria que se estivéssemos perdendo, estamos a caminho de virar o jogo. Porque o grande problema de patrulhamento na fronteira é uma questão de recursos. E o governo, do último ano para cá, tem reconhecido a importância da fronteira e tem reconhecido que não basta você combater o crime nos grandes centros. Você tem que combater os insumos do crime na fronteira. No próximo bloco, nós vamos contar por que muitos brasileiros estão atravessando a fronteira de Roraima para tentar a vida na Guiana. O país tem uma forte influência africana e indiana e o governo por lá investe fortemente na educação. Até já!
uma fronteira caribenha no extremo norte do Brasil. O Caminhos da Reportagem veio até a fronteira entre o Brasil e a República Cooperativista da Guiana para levar até você curiosidades desses dois vizinhos, tão próximos e tão distantes. A união por comunidades indígenas e a colonização britânica de um povo com semelhanças africanas e indianas. A primeira cidade da Guiana pelo acesso do Brasil é Letem. Uma pequena cidade tem em torno de 3.000 habitantes. Mesmo pequena, atrai muitos brasileiros, devido aos preços dos tênis, confecções e eletroeletrônicos. A cidade em si ela é uma cidade parecida com o interior, mas o comércio vale a pena a gente vir. O preço é bem acessível do que como em Manaus. R$1 vale 115 dólares guianense, fato que ajuda a presença do brasileiro consumindo mais aqui na Guiana. Olha, mas aqui tudo é vendido em real, inclusive imitações perfeitas como esta. Quanto custa? Em real está custando R$45. E em dólar guianense? 5.175 dólares. E se você vende mais, em dólar guianense ou em real? Em real. Nós nos beneficiamos muito e que isso continue. Os guianenses, especialmente de Letem, apreciaríamos que os brasileiros viessem mais para ver o nosso relacionamento crescer. A colonização da região das Guianas, ou Amazônia Caribenha, data do século XVII. De acordo com historiadores, a ocupação desta região foi dividida em 5 Guianas: Guiana Espanhola, atualmente Venezuela, Guiana Britânica, Guiana, Guiana Holandesa, Suriname, Guiana Francesa, Departamento da França e Guiana Portuguesa, Brasil, com parte do território entre os estados do Amapá e Roraima. O estado de Roraima tem uma tríplice fronteira, mas com diferencial das outras fronteiras da Amazônia. Toda esta área teve uma enorme diversidade de povos colonizadores: portugueses, espanhóis, ingleses, franceses e holandeses. A fronteira entre o Brasil e a Guiana é chamada de Planalto das Guianas. Toda esta área tem savanas e florestas e uma diversidade de trilhas que unificam os dois países e um grande potencial turístico. Foi o que percebemos ao chegar em Rockville Lodge, um resort localizado na aldeia indígena de Anai, na savana Rupununi. A região fica na divisa da Cordilheira da Serra de Pacaraima com a floresta tropical da Guiana. Fomos recepcionados com um belo jantar pelo inglês Colin Edwards. Bem-vindo a Rockville. Obrigada. Fez boa viagem. No dia seguinte, o primeiro som é dos pássaros. A imagem atrai turistas do mundo inteiro. Looks similar, but no white. All right. This Is the Oriole, one? yes, is This found one right here. The moth, here's Amazon. Em Rockville, o visitante é acomodado em apartamentos confortáveis. Está incluso a refeição e os passeios, com explicações sobre árvores e pássaros. Colin se diz um apaixonado pelo lugar. A amizade pelas pessoas de ambos os países é vista na forma simples como se relaciona e vive. Se considera parte da comunidade. A gente tem a capacidade de criar alguma coisa que vai melhorar a qualidade de vida para os outros. As etnias predominantes na região são os Macuxi e o Apixana, herdeiros do conhecimento dos seus ancestrais, os Caribe e Aruaque. Esses povos indígenas tinham conhecimento dos caminhos e rotas entre o litoral, as serras e as planícies deste vasto terreno amazônico.
várias vias de atalhos que facilitam o destino da viagem, informação que foi repassada de geração a geração. É uma região com uma diversidade de trilhas indígenas que foram construídas ao longo do processo histórico de ocupação desses indígenas nesta região. Conhecendo melhor o lugar, encontramos pessoas que falavam português e inglês, a maioria com histórias de vida nos dois países. Lucy, cozinheira em Rockville, nome usado na Guiana. No Brasil, o nome? É Lucélia. Em inglês, o nome dele é? My name is Hilbert John. No Brasil, ele tem outro nome. Meu nome é Gilberto Laurent. Gilberto, um dos funcionários de Colin, explica que gosta de trabalhar no local e lhe agrada a forma como é dividida a carga horária. Trabalho por 15 dias aqui. Depois de 15 dias eu fico lá em casa, cuidando das minhas coisas, minha roça também. E pescaria, que eu gosto. A Guiana Inglesa não é dividida geograficamente por estados, e sim por regiões. Na rádio da comunidade ANAI 97.1, as transmissões são em inglês e macuxi. Ela leva notícia a toda a região 8 e 9 da República da Guiana. Agora você está ouvindo a Rádio Paiomar FM 97.1, aqui no Rupununi Norte, da bonita terra da Guiana, e a hora certa para você. Na pré-escola da comunidade, uma recepção calorosa. A professora ressalta que a alfabetização nas comunidades indígenas é uma prioridade. We use various methods. Usamos vários métodos, alguns dos quais usados para orais, leitura, lições de demonstração, canto e poesia. Para passar aos alunos aquilo que queremos que eles entendam. Aprendizado que parece fácil quando pedimos uma leitura. This is a boy. The boy is Roy. A fase da pré-escola na Guiana compreende a idade de 3 anos e 9 meses, até os 5 anos. Depois de concluído este período, a criança sai alfabetizada. Mas isso não acontece com todos. Os indígenas, na sua maioria, são nômades e mudam de endereço com frequência, o que acaba dificultando o aprendizado na infância. Lurdinha tem 11 anos, morou toda a fase da pré-escola em Boa Vista. O primeiro contato escolar foi em português. No ensino em inglês, tem dificuldade de acompanhar. Aí você aprendeu a ler lá em Boa Vista? Só um pouco. Ah, é? Lá em Manaus ela não aprendeu nada. Fica difícil, né, quando troca para outro país, para aprender tudo de novo no outro país? Sim. Nos despedimos da comunidade de ANAI. Na estrada de Letten a Georgetown, várias surpresas. E uma muito similar na fauna do lavrado no norte do Brasil. Um tamanduá-bandeira. A vegetação diferente do estado de Roraima. Um vale de lírios, mas o personagem muito comum nas savanas tropicais da Amazônia. Nós já percorremos 390 quilômetros. Agora, para darmos continuidade à nossa viagem, atravessaremos o rio Essequibo por esta balsa que funciona das 6 da manhã até as 18 horas. O rio Essequibo é o maior rio da Guiana. Nasce nas Serras Acaraí, na fronteira com o Brasil e o Oceano Atlântico. Na estrada, sem sinalização e com muitos buracos, nossos carros tracionados sentem dificuldade de continuar o trajeto. Ao anoitecer, seguindo viagem para Linden, uma das cidades mais próximas de Georgetown, nos deparamos no meio do caminho com um caminhão com carga de madeira, que tinha acabado de tombar. A carga pesada e o pouco freio do veículo, que tentava subir um trecho íngreme da estrada, provocou o acidente. No meio do escuro, em uma região que acontecem com frequência saques e roubos, por se tratar de rotas de garimpo, os motoristas estavam sem possibilidades de socorro. A empresa que nós trabalhamos sobrecarrega os veículos. Nós ficamos sozinhos e esta estrada é muito perigosa.
dia seguinte, chegamos à cidade de Georgetown, capital da Guiana, localizada na costa do Atlântico, na foz do rio Demerara. Georgetown concentra as principais decisões políticas e econômicas do país, com uma população estimada em pouco mais de 200 mil habitantes. Congrega uma mistura de culturas, sons e sabores. Grande parte da população tem descendência africana e indiana. Os partidos políticos são divididos de forma étnica. Está no poder o terceiro presidente de origem indiana. A Guiana reúne um conjunto de tradições religiosas. A igreja de maior simbolismo do país é uma igreja católica anglicana, construída toda em madeira, sem nenhum prego. A igreja foi construída em 1842, para a nomeação do primeiro bispo. Georgetown só poderia tornar-se cidade se tivesse uma catedral. A Guiana tem como religiões dominantes o cristianismo e o hinduísmo, sendo que 57% são cristãos e 28% são hindus. Aproveitamos a nossa permanência na cidade para visitar um templo hindu. Em termos comparativos, podemos dizer que o Brasil e a Guiana estão mergulhados em um universo de contrastes, mas cada país com sua singularidade. O Brasil é a 7ª economia do mundo, já a Guiana tem a menor economia da América do Sul. Em contrapartida, enquanto no Brasil mais de 14 milhões da população não sabem ler e nem escrever, na Guiana, 92% da população é alfabetizada. Independente dos desafios existentes nos dois países, tanto o Brasil como a Guiana recebem imigrantes que cruzam a fronteira em busca de uma vida melhor, como é o caso da brasileira Laura, que saiu do Pará e hoje mora na Guiana, onde já vive há 8 anos. Ela conta que em pouco tempo conseguiu montar um restaurante. Os hotéis foram conhecendo, foram dando informação aos seus turistas da churrascaria, e a churrascaria foi crescendo nesse sentido. E hoje, os nossos clientes, a maioria são estrangeiros mesmo. Nós quase não recebemos brasileiro mais. Já o autônomo Leonel Gomes, que com muita dificuldade luta para fazer o pequeno empreendimento crescer, afirma que o idioma ainda é a maior barreira a ser superada. A maior dificuldade para mim aqui na Guiana foi o inglês, né? Falar o inglês, porque é difícil falar o inglês. Mas a facilidade de trabalho e a oportunidade de chegar no lugar certo na hora certa, né? A guianense Márcia King fez o percurso inverso. Há 20 anos, ela deixou a Guiana para viver no Brasil, trazendo na bagagem um pouco dos costumes da mulher guianense. Atualmente é proprietária de um salão de beleza. Investiu no estilo Rastafari. Lá eu nem trabalhava, né? Era dona de casa lá na Guiana. E vindo aqui, a gente vê pelo menos eu estou vendo a vida com outros olhares, onde eu posso, né? Eu podia trabalhar, descobrir um talento que Deus deu, né? Então, profissionalmente foi muito, muito bom para mim. Nós estimamos que a população brasileira trabalhando na Guiana possa estar em torno entre 3 mil e 5 mil pessoas. É uma população que é flutuante e que não tem uma residência fixa e permanente na Guiana. A música de raiz da Guiana atrai pela batida, um instrumento diferente, com um som enigmático. Todo mundo lida com a batida do coração. Todas as culturas, raças, sociedades têm esse som. Batida do coração. Com essa simples base fundamental, todos podem tocar esse instrumento. A culinária guianense segue a diversidade do país.
Nós fomos recepcionados com uma bebida muito gostosa e popular na República da Guiana, por nome de Malbe, que para eles é uma forma de desejar boas-vindas. O suco, além de ter um simbolismo de purificação, tem leve efeito laxante. Além da bebida exótica, outro atrativo é a gastronomia do lugar, que mistura temperos de diversas regiões do mundo. Quando você vier à Guiana, vem experimentar esse arroz especial no Gran Costal. A Guiana Inglesa está inserida no CARICOM, um bloco de cooperação econômica e relações industriais, visando o desenvolvimento das 15 ilhas do Mar do Caribe. A sede do CARICOM é em Georgetown. Durante anos, o comportamento empresarial da Guiana foi de costas para o norte brasileiro e de frente para o Atlântico. Isso agora, a partir do século XXI, começa a mudar, felizmente. No âmbito regional, a gente vê a construção da ponte do Rio Tacutu, que foi inaugurada agora, no ano de 2009, em que liga a cidade de Bonfim, no estado brasileiro, à cidade de Leten, no estado guianense. Então, essa ponte pode trazer uma expectativa de melhora comercial. E quando a gente fala na questão fronteiriça, não é somente comercial, é a questão da identidade, é a questão cultural, é a questão diplomática entre os países que deve ser fortalecida. O governo brasileiro foi o responsável pela concretização da ponte sobre o rio Tacutu, que teve um custo de 5 milhões de dólares, uma realização que promove a integração entre os dois países. Na busca da possibilidade de expansão e o fortalecimento econômico, a Guiana fundou a GoInvest, uma organização que atrai investidores internacionais, com incentivos fiscais. Este ano, a organização realizou algumas reuniões com empresários do estado de Roraima. Para promover o investimento na Guiana, nós fazemos concessões fiscais. Nós damos todo o maquinário e ferramentas necessárias para a implementação do projeto. O Sebrae Roraima desenvolve um projeto de internacionalização das MPE aqui em Roraima. A ideia é que essas pessoas possam ter uma espécie de estágio nessas instituições e fiquem conhecendo como nós somos, né? Os guianenses vão ficar conhecendo assim os nossos projetos, a nossa cultura empresarial, quais são os projetos de governo. Um passo importante para o Brasil como corredor de exportação através da posição estratégica do estado de Roraima será a concretização do Porto de Águas Profundas na Guiana. Para conhecer o projeto, fomos até Nova Amsterdã, localizada a 107 quilômetros de Georgetown. Constatamos que a obra já está em andamento, sob responsabilidade da indústria Gran Canal e o governo da Guiana. Sempre pensamos em ter os brasileiros envolvidos conosco, especialmente na fase 2 e 3, quando nós visionamos a estrada do Brasil vindo para esse local. Uma das dificuldades atuais para a ligação econômica do Brasil com a Guiana é a estrada que liga Leten até Linden. A estrada é coberta por cascalho e pissarra. Ao todo, são 459 quilômetros, uma média de 15 horas de viagem. Mas na época de chuva, o trajeto fica ainda mais difícil e demorado, cerca de 18 horas, entre florestas, serras e savanas. Apesar das dificuldades, o lado estrangeiro informa o brasileiro. Durante todo o percurso, existem placas de sinalização como esta, traduzida do inglês para o português, o que demonstra uma preocupação dos nossos vizinhos em cada vez mais diminuir a barreira da língua e estreitar laços com o Brasil. Um mar de águas escuras com possibilidades claras para o extremo norte do Brasil. Uma Amazônia caribenha, com a cara de um povo diferente e igual. Semelhanças traçadas de um povo de origem milenar. Histórias desenhadas em trilhas que ultrapassam dados oficiais, de uma fronteira de 964 quilômetros. Um povo amazônico, de países diferentes. De um lado, uma sutil formalidade inglesa, do outro, uma identidade diversa. Todos inseridos na biodiversidade, com uma localização com privilégios naturais, distantes das grandes decisões, cercada de potencialidades em busca de descobertas.